Bom dia a todos. Hoje, 29 de novembro de 2021, vamos dar seguimento aqui à nossa matéria. Estamos estudando requisitos de admissibilidade dos recursos e, nesse momento, nós estamos falando do cabimento e vamos começar a falar de outros requisitos intrínsecos, sobretudo legitimidade e interesse recursal neste momento, tá certo? Vocês devem ter percebido, a gente usou várias aulas para falar do cabimento, que é, sem dúvida alguma, não digo que o mais importante, porque todos têm a sua importância, mas é aquele que, a meu ver, exige maior cuidado, tá certo? Então, por isso a gente tem tratado do cabimento com bastante vagar e bastante profundidade. E, como mencionei, hoje a gente começa a falar também, a gente não vai exaurir a matéria hoje, mas a gente começa a falar de outros interesses, de outros requisitos de admissibilidade dos recursos, né? Então, vocês se lembram, a gente comentou lá atrás sobre o conteúdo, vamos chamar assim, da atividade desenvolvida pelo órgão jurisdicional quando examina um recurso. Então, uma coisa é o juízo de admissibilidade do recurso, outra, o juízo de mérito do recurso. Então, assim como o juiz de primeiro grau, quando vai julgar um pedido, uma ação, ele verifica se estão presentes os requisitos para que se examine o mérito. Então, se faltar, por exemplo, legitimidade para a causa, se faltar interesse processual, ele haverá de proferir sentença com base no artigo 485, e não resolverá o mérito. Agora, ultrapassada essa etapa e verificando, portanto, que estão presentes todos os requisitos para o exame do mérito da causa, aí sim ele entra no mérito da causa para julgar o pedido procedente ou improcedente. Como nós temos insistido, o direito de recorrer é como que uma extensão do direito de ação. Por isso, as atividades desenvolvidas no exame ou no julgamento de um recurso são muito parecidas, claro, mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, são muito parecidas com a atividade que nós realizamos no julgamento da causa, Então, a semelhança do que sucede com a causa, em que eu primeiro verifico se os requisitos estão presentes para depois examinar o mérito, semelhantemente, quando nós falamos de um recurso, num primeiro momento, nós verificamos se os requisitos para que um recurso seja admissível estão presentes, e uma vez verificados esses requisitos e constatando-se que todos eles estão presentes, aí nós entramos no mérito do recurso, e daí então a gente vai verificar se a pretensão do recorrente merece ou não ser acolhida, se a pretensão do recorrente é ou não fundada. Quando nós examinamos os requisitos de admissibilidade do recurso, nós usamos as seguintes expressões. Se os requisitos estão presentes, nós dizemos que o recurso pode ser conhecido. Então, o recurso é conhecido. Ausente alguns desses requisitos, não ultrapassado, portanto, o juízo de admissibilidade do recurso, a gente diz que o recurso não é conhecido. Conhecido o recurso, ou seja, admitido esse recurso, ultrapassado o juízo de admissibilidade, daí nós vamos entrar no mérito do recurso. E no mérito, como mencionei, nós veremos se a pretensão do recorrente é ou não fundada, se o recorrente tem ou não razão. Nesse caso, nós dizemos, se o recorrente tiver razão, nós dizemos que o recurso deve ser provido, daí vocês vão ver o tribunal dizendo que dá provimento ao recurso, ou o recurso é provido para qualquer coisa, para qualquer outra atividade, ele é provido para se anular a sentença, ele é provido para se reformar a sentença, e assim por diante. Agora, se o recorrente não tiver razão, o recurso não é provido, ou ele é desprovido, ou como muita gente também usa, ou prefere falar, o recurso é improvido. Eu costumo dizer, embora eu mesmo não consigo
escapar totalmente desse vício, né? Inclusive ele está na lei, a gente vê isso acontecendo corriqueiramente, né? As pessoas muitas vezes falam em recurso procedente ou recurso improcedente. Eu tenho insistido com vocês para que vocês evitem o uso desse termo, porque é mais apropriado falar em pedido procedente ou pedido improcedente, né? Então pode acontecer que no julgamento de uma apelação, por exemplo, o recurso de apelação seja conhecido e provido para julgar o pedido improcedente, né? Então, imaginem a apelação interposta pelo réu contra a sentença. E se o tribunal acolhe essa apelação, dizendo que o apelante, réu, tem razão, ele pode conhecer e dar provimento à apelação para julgar improcedente o pedido. Percebam que se você usar o verbo ou a expressão procedente também para o recurso, aqui, você vai ter uma frase meio confusa, né? Pelo menos, né? Você vai dizer, o recurso procedente para julgar improcedente o pedido. Então, evite isso, né? Procure, quando você vai dizer que o recorrente tem razão, o recorrente não tem razão, prefira usar o verbo prover, né? Ou a expressão dou provimento, nego provimento, né? Ou recurso provido, recurso não provido, recurso desprovido, ou até recurso improvido, né? E reservar procedente ou improcedente, tanto quanto possível, para o pedido, né? Para que não haja, daí então, confusão. Quando nós falamos dos requisitos de admissibilidade, vocês podem resgatar a aula lá atrás em que a gente falou disso, o vídeo está todo disponível, os vídeos estão todos disponíveis para vocês também. Quando nós falamos do juízo de admissibilidade, do conteúdo do juízo de admissibilidade, nós dizemos que nós vamos examinar determinados requisitos, que a doutrina classifica em requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Os requisitos intrínsecos dizem respeito à existência do direito de recorrer. Os requisitos extrínsecos, por sua vez, dizem respeito ao exercício do direito de recorrer, né? Então, eu digo que eu tenho o direito de recorrer através de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a inversão do ônus da prova, né? Então, vejam, quando eu falo de requisitos intrínsecos, estou me referindo à existência desse direito, né? O recurso é cabível, eu tenho legitimidade e interesse em recorrer, né? Então, dizemos que daí, então, a parte tem direito de recorrer. Outra coisa é saber se a parte, ainda que tenha direito de recorrer, se ela exerce bem esse direito de recorrer. Então, não adianta nada você ter direito de recorrer, mas recorrer fora do prazo. Então, o teu recurso é intempestivo. A tempestividade é um dos requisitos extrínsecos, né? Os requisitos intrínsecos são cabimento, legitimidade para recorrer, né? Interesse em recorrer. Os requisitos extrínsecos, como disse, relacionam-se ao exercício do direito de recorrer. Tempestividade, regularidade formal, né? Ou seja, a observância dos requisitos de forma. Nós vamos estudar isso na sequência também. Isso pega muitos recorrentes, né? A não observância de requisitos formais impostos pelo legislador. Então, a gente tem recursos que têm requisitos formais bastante singelos, como é o caso da apelação, por exemplo, e tem outros recursos um pouco mais complexos, que têm um pouco mais de detalhes, como é o caso do agravo de instrumento, do recurso especial. Então, por exemplo, o recurso de agravo de instrumento exige, não é, a juntada de alguns documentos, sobretudo quando estamos diante de autos físicos, que ainda há, embora cada vez menos no Brasil, né? O recurso especial, por exemplo, interposto com base em divergência jurisprudencial, dissídio jurisprudencial, no caso do artigo 105, inciso 3º, a linha C, também tem alguns aspectos, né, de forma peculiares a serem observados para você demonstrar a existência da divergência, né, e que, a existência de decisões divergentes, a existência material dessas decisões, e fazer o ajuste fino para se demonstrar que aqueles casos, né, que foram julgados são iguais, mas foram julgados de uma maneira diferente, né? Então você tem que fazer aproximações e distinções. O recurso extraordinário
né, também tem o requisito da repercussão geral. E embora isso não esteja no Código de Processo Civil, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal exige que a repercussão geral seja alegada em preliminar ao recurso. Então, todos esses aspectos dizem respeito à regularidade formal. Tem um que eu tenho destacado bastante, porque cada vez mais enfatizado também na jurisprudência, que tem a ver com a ideia de dialeticidade recursal, né? Ou seja, você impugnar, né, especificamente os fundamentos da decisão recorrida, né? Então, se você não faz esta impugnação, se diz que a dialeticidade recursal não foi observada e, portanto, o teu recurso também não é admissível. Isso se liga, de alguma maneira, também à regularidade formal do recurso. E também o preparo. O preparo nada mais é do que o recolhimento das custas, né? E, não realizado esse preparo, nós vamos aplicar a sanção da deserção. Então, se ausente o preparo, o recurso ele é deserto, né? Essas expressões às vezes geram confusão, porque a gente acaba tentando encontrar ali o sentido vulgar, não técnico-jurídico desses termos. Pois bem, nós vimos falando até aqui do cabimento, que é um requisito intrínseco, e vamos passar agora a um outro requisito intrínseco, né, que é outros requisitos intrínsecos, legitimidade para recorrer e interesse em recorrer. Nós vamos começar a falar disso hoje, provavelmente a gente termina até amanhã, tá certo? Legitimidade e interesse em recorrer, e depois seguimos para outros requisitos dos recursos. Percebam vocês que quando eu falo de legitimidade para recorrer e interesse em recorrer, eu estou usando expressões que vocês já conhecem, porque vocês já estudaram que legitimidade e interesse são requisitos também para que o pedido, para que o mérito da causa seja examinado. No contexto do Código de Processo Civil de 1973, né, havia a expressão condições da ação, carência da ação, né, para se referir àquilo que o Código então em vigor chamava de condições, como possibilidade jurídica do pedido, legitimidade ad causam, interesse de agir ou interesse processual. Essas condições da ação. O Código de Processo Civil de 2015, ele não usa a expressão condições da ação ou carência da ação, né? Diante disso, controverte-se na doutrina se haveria ainda essa categoria de condições da ação ou se legitimidade e interesse teriam passado a integrar os pressupostos processuais, né? O fato é, legitimidade e interesse estão formalmente fora do mérito da causa. No contexto do Código de Processo Civil de 2015, eles estão ali no artigo 485 e não no 487. O artigo 487 fala da decisão de mérito e o 485, decisão que não resolve o mérito. E a legitimidade e interesse estão ali no artigo 485, para dizer que naqueles casos, se o juiz diz que a parte não tem legitimidade ou a parte não tem interesse processual, né, ele não entra no mérito da causa, né? Então, se a ação deveria ser movida contra A e é movida contra B, né, o juiz, se isso for constatado, ele deve extinguir aquele processo sem resolução do mérito, dizendo que A não tem legitimidade para a causa. Percebam que ele não disse se há algum direito contra B, né? Ele disse apenas que a ação não pode ser movida contra A. Daí se dizer que não se chega a examinar o mérito, propriamente dito. Semelhantemente, sucede no caso de interesse, né? O que é um interesse processual? Não é o caso de nós aprofundarmos aqui, né? Porque vocês já estudaram isso com bastante vagar e bastante profundidade, mas costuma-se dizer que há interesse processual quando a parte demonstra a necessidade da tutela jurisdicional e que aquela tutela jurisdicional, que é o caminho que lhe deve, que é aquilo que lhe deve obter para resolver o seu problema, né, e sem aquilo ele não consegue resolver o seu problema, além disso, aquilo lhe é útil, né? Daí se falar ou se usar a expressão binômio utilidade-necessidade, né? Então, a ação utilizada pela parte perante o judiciário, a demanda, né, apresentada pela parte perante o órgão jurisdicional, ela é necessária e útil.
Se ela não é necessária, se ela não é útil, faltará a parte interesse processual. Também aqui, de certo modo, o juiz não chega a dizer, não chega a verificar, pelo menos ele não precisa fazer isso, verificar se a parte tem razão, né? Ele verifica em atenção àquilo que a parte descreve na sua petição inicial, se ela tem interesse. Então, por exemplo, se eu estou diante de um débito que vai se vencer em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2022, né? Eu posso pleitear, eu posso cobrar esse débito contra aquele devedor na justiça, desde logo, seja através de uma ação condenatória, seja através de uma ação de execução? A resposta é negativa, porque se a obrigação ainda não se venceu, né, se o débito ainda não é vencível, não é exigível, portanto, né, me falta interesse processual. Né? O pessoal gostava de usar, tem vários exemplos, né, como o caso da pessoa que ajuiza ação de uso capião, dizendo ter possuído determinado bem por um prazo, mas é um prazo inferior ao exigido pela lei para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por uso capião. Também, nesse caso, faltaria interesse processual. Bom, isso quando estamos falando desses requisitos em relação à ação, em relação ao pedido. Mas notem, voltando ao que eu falei no comecinho dessa exposição de hoje, se o direito de recorrer é uma manifestação do direito de ação, se o direito de recorrer é uma extensão do direito de ação, né, não causa espécie, ou até dizendo, é natural que essa atividade que a gente realiza em relação à ação seja também transposta para o julgamento do recurso. Ou seja, também quando estamos falando do recurso, também para que o recurso seja examinado no mérito, ou seja, a pretensão recursal seja examinada para sabermos se ela é fundada ou não fundada, ou infundada, daí então nós vamos ter que verificar se o recorrente tem legitimidade e tem interesse recursal. O Código de Processo Civil de 2015, e nesse ponto, de maneira muito parecida com o Código de Processo Civil de 1973, tratou do tema, pessoal, né, o Código de 2015, ali no artigo 996. Vejam comigo ali, por gentileza, artigo 996. O que é que diz o artigo 996? Que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Aqui, o Código, no caput do artigo 996, está tratando da legitimidade para recorrer, mas trata também do interesse em recorrer. Eu não vou examinar aqui a exaustão, nesse momento, esse artigo 996, mas vejam comigo aqui essa partícula, né? Parte vencida. Parte vencida. Quando estou falando de parte vencida, eu estou tratando também, não apenas da legitimidade, mas também do interesse. O que é parte vencida? Vejam, tem legitimidade para recorrer qualquer das partes. Então, as partes, só o fato delas estarem ali no processo como parte, pelo menos como princípio, né, dá à parte legitimidade para recorrer. Agora, além de ter legitimidade, ela tem que demonstrar interesse. E como é que a parte revela ter interesse? O Código usa a expressão aqui no artigo 996, parte vencida. A expressão vencida, pessoal, pode conduzir a alguns equívocos. Por quê? Porque eu verifico se a parte é vencida olhando para o passado. Assim, eu falo de sucumbência, de sucumbir, né, a parte que sucumbiu, olhando para o passado. Né? É uma análise retrospectiva. Eu vejo o que a parte pediu, eu vejo o que a parte pleiteou e faço um cotejo, uma comparação, um confronto entre aquilo que ela pleiteou e aquilo que foi concedido pelo órgão jurisdicional, para verificar, daí, então, se aquilo que ela está pleiteando foi concedido. Então, a ideia de sucumbência, normalmente, ela é verificada, ela é constatada
examinando-se a decisão e aquilo que a parte requereu, aquilo que a parte pediu, enfim, aquilo que a parte pleiteou. Então, se eu ajuizei uma ação de indenização por perdas e danos, pedindo ao juiz que condenasse o réu ao pagamento de 100 mil reais, né, por um ato ilícito qualquer, e se o juiz julga o pedido improcedente, vejam, o juiz pode julgar o pedido improcedente dizendo que o réu não tem responsabilidade, ou não houve ato ilícito, né? Enfim, por uma razão qualquer, o autor não tem o direito que ele afirma ter, ou o réu não tem o dever que o autor afirma que o réu tem. Percebam que, nesse caso, a sentença olha para o passado. E você também vai fazer essa análise retrospectiva. Então, a ideia de sucumbência no sentido material, a ideia de sucumbência no sentido que está aqui no caput do artigo 996, parte vencida, né? Ela parte do pressuposto de que aquilo que você pleiteou não foi concedido. Ok? Essa sucumbência, no sentido material, ela é a mais comum. E pode ser total ou parcial, né? O exemplo que eu acabei de dar para vocês foi de sucumbência total. Aquilo que eu pedi não me foi concedido. Mas a sucumbência também pode ser parcial. Então, eu posso estar diante do seguinte: eu pedi que o juiz condenasse o réu a pagar 100 mil reais, mas as provas produzidas nos autos levam à conclusão de que o prejuízo experimentado pelo autor não foi de 100 mil reais, mas de, sei lá, 60 mil reais. Daí o juiz julga o pedido parcialmente procedente. Nesse caso, houve sucumbência? Resposta: sim. Sucumbência material, né? O autor pediu 100, obteve 60, né? Mas sucumbência parcial. O autor não obteve tudo aquilo que ele poderia ter obtido. E também aqui eu estou olhando para o passado. Também aqui estou fazendo uma análise retrospectiva, tá certo? Agora, a sucumbência, né, ou o interesse em recorrer, o interesse recursal, não é vislumbrado apenas olhando-se para o passado. Eu posso estar diante de situações, pessoal, isso é importante, viu? Eu posso estar diante de situações em que, ainda que o autor tenha vencido, eu posso estar diante de situações em que, ainda que o autor tenha vencido, e eu poderia estar diante também de um exemplo do réu, tivesse vencido, ele venceu, ou seja, ele não é sucumbente. Pode até ter acontecido que o juiz condenou só a outra parte a pagar honorários, por exemplo, né, os ônus da sucumbência, honorários e custas. Eu posso estar diante de uma situação em que a parte venceu tudo que ela poderia vencer, né? A outra parte perdeu tudo, mas, olhando de uma maneira prospectiva para o futuro, eu percebo que a parte pode, ainda assim, ter uma melhora qualitativa em sua situação jurídica. Não estou falando de quantitativa, estou falando de qualitativa em sua situação jurídica, né? Eu vou, para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu vou compartilhar com vocês aqui parte do que eu escrevi no meu curso de Direito Processual Civil, né, que alguns de vocês têm. Aliás, pessoal, um de vocês mandou mensagem para mim esses dias, perguntando da Black Friday, lá da editora Revista dos Tribunais. Vai até o final deste mês só. Então, hoje, segunda, né, dia 29, vai até amanhã. Né? Então, tem ali alguns dos meus livros estão ali com bastante desconto, tem uns até com mais de 80% de desconto. Que, salvo engano, o curso está com 80% de desconto. Aqueles de vocês que eventualmente tiverem interesse ainda, tá? Então, vejam, o que é que a gente coloca ali? Falando de legitimidade e interesse em recorrer, né? O que é possível, disse ali a parte vencida ou sucumbente, é aquilo que eu falei no comecinho. Mas, prossigo ali. A ideia de interesse em recorrer, porém, ultrapassa a de sucumbência, né? Porque há interesse de recorrer ou interesse em recorrer quando o recorrente puder esperar, em tese, do julgamento do recurso uma situação jurídica e pragmaticamente mais vantajosa que aquela decorrente, né,
da decisão impugnada. E quando é necessário usar as vias recursais para alcançar esse objetivo. Isso não é uma coisa minha, na verdade, eu cito aqui, inclusive, na nota de rodapé, o texto do professor Barbosa Moreira, né? É algo que é aceito pela doutrina de uma maneira mais ou menos uniforme, tá bom? Eu só vou citar alguns exemplos aqui para vocês na sequência, com base em alguns julgados, que revelam como isso tem sido transformado, né? Sobretudo ali numa decisão do Supremo, que eu mandei para vocês também, está ali no Classroom, disponível para vocês, mandei também para vocês em nosso grupo ali do WhatsApp, né? Daí, prossigamos ali. Essa concepção bastante abrangente tem a vantagem de considerar haver interesse recursal não apenas quando o que se pediu não foi concedido, que é o caso mais comum. Certamente, no dia a dia de vocês, como advogados, promotores, juízes, etc., vocês vão se deparar com mais frequência com essa modalidade ou essa variação de sucumbência, né? Aquilo que eu pleitei não foi concedido, né? Mas também quando, embora vencedora, a parte tenha ainda assim perspectiva concreta de melhora em sua situação jurídica. Repito, aqui eu não estou falando, pessoal, do caso em que eu pedi 100 e o juiz concedeu 60, porque aí eu vejo a sucumbência também olhando para o passado. Aquilo que você pediu não foi concedido. O que eu estou falando aqui, né, é de uma hipótese em que aquilo que você pleiteou foi concedido, mas você pode ainda assim esperar uma melhora na sua situação jurídica. Tem um exemplo que eu cito aqui em meu livro, né? E outros autores também citam esse exemplo, né? Vejam, embora vencedora, pode a parte pleitear com o recurso uma melhora jurídica ou pragmática em sua situação. Assim ocorre, por exemplo, quando o réu apela contra a sentença que julga improcedente o pedido por falta de provas em ação coletiva, com o intuito de obter sentença que julgue improcedente o pedido por falta de fundamento jurídico, sendo esta apta a formar coisa julgada e aquela não, conforme artigo 103, incisos 2º e 3º da Lei 8.078 de 1990. Eu não sei se vocês já estudaram, pessoal, o regime da coisa julgada nas ações coletivas, né? De todo modo, eu vou colocar aqui para vocês na tela, apenas para que esse exemplo, tentando deixar esse exemplo mais claro para vocês. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Vejam, vou colocar ali na tela para vocês agora o artigo 103, né? Do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, né, de 1990, que se aplica também à ação civil pública, né? Na verdade, a Lei 8.078, a parte processual dessa lei, junto com a Lei da Ação Civil Pública, formam, como por assim dizer, um microsistema das ações coletivas, né? Vejam o que diz aqui o inciso 2º do artigo 103, incisos 1º e 2º, na verdade, né? Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. Erga omnes, inciso 1º, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, né? Hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Aqui, pessoal, nós estamos diante daquilo que a doutrina convencionou chamar de coisa julgada secundum eventum probationis, coisa julgada segundo o evento da prova. Então, a sentença que julga o pedido improcedente em ação coletiva faz coisa julgada? Resposta: sim, salvo se o pedido for julgado improcedente por falta de provas. Então, coloque-se você aí agora na condição de advogado da empresa ré numa ação civil pública ambiental, por exemplo. Então, eu estou advogando numa ação, né, para a empresa, essa empresa aqui no segmento têxtil, por exemplo, e o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública contra esta empresa, afirmando que ela não observou determinadas regras da legislação ambiental
e não tendo observado essas exigências legais, a atividade desempenhada por essa empresa vem causando danos ao meio ambiente. Tá bom? E assim por diante, né? Aí você, na contestação, advogando para essa empresa, você diz, olha, primeiro, a empresa observou tudo que está sendo exigido pela lei, né? Ela observa tudo que está exigido pela lei, ela, sei lá, a atividade está ok, os licenciamentos estão ok, tudo que a lei exigiu, ela fez, né? Então, ela não tem qualquer responsabilidade, ela não tem qualquer dever violado, e assim por diante. Não bastasse, né, você coloca também na contestação, não há prova do dano ambiental. Então, a empresa está na região tal ali do município, né? Pelo contrário, ela faz tratamento, ela tem isso, ela tem não sei o que lá de recuperação de matas, tem não sei o que lá de recuperação de rios, é um exemplo de proteção ao meio ambiente e assim por diante. Percebam que nessa contestação, você, advogada ou advogado do réu, você está colocando que o teu cliente, a tua cliente, a empresa, né? Ela não deve ser responsabilizada, ou, melhor dizendo, o pedido contra ela formulado não deve ser julgado improcedente, por duas razões. Primeiro, que à luz da lei, ela não tem responsabilidade alguma, né? Então, falta de fundamento jurídico para que o pedido seja julgado procedente. E, além disso, além de o pedido não ter fundamento para contra essa empresa ser julgado procedente, né, você revela, você tenta demonstrar ali na contestação que não há prova de dano ambiental. Vejam, pergunta-se, a sentença que julga o pedido improcedente por falta de prova, vamos imaginar que agora você é juiz, coloque-se você no lugar do juiz ou da juíza. Você julga o pedido improcedente por falta de prova. Essa sentença faz coisa julgada? Não. Se fosse uma ação individual, a regra geral, qual que seria? A ausência de prova de dano, pedido julgado improcedente faz coisa julgada e ponto, né? Então, se A move uma ação contra B de indenização por perdas e danos decorrentes de um ato ilícito, né, e não prova o prejuízo, pedido é julgado improcedente faz coisa julgada e ponto, né? Agora, nas situações em que há o regime da coisa julgada segundo um eventum probationis, como é o caso das ações coletivas, a sentença de improcedência por falta de provas não faz coisa julgada. A sentença de improcedência por falta de fundamento jurídico faz coisa julgada, né? Então, se o juiz diz assim, ó, julgo o pedido improcedente porque essa empresa não tem responsabilidade à luz da Constituição, à luz da lei federal, à luz da lei municipal, barará, pipipi, popopó, pedido julgado improcedente, a sentença faz coisa julgada. Mas, se esse mesmo juízo, ao proferir a sentença, ele conclui que o pedido deve ser julgado improcedente porque não houve prova do prejuízo, não houve prova do dano, né? Ou seja, pedido improcedente por falta de prova, essa sentença de mérito, ela não impede a repropositura da mesmíssima ação com base em outra prova, né? Daí qualquer legitimado para mover a ação coletiva vai poder mover uma nova ação com base em outra prova. Olha, agora tem outras testemunhas. Ora, agora tem prova pericial que eu posso produzir, antes não tinha. Entenderam o raciocínio? Coisa julgada segundo um eventum probationis. Pergunta-se, e agora voltando ali ao que eu tinha colocado no texto. Se você está advogando para essa empresa e o pedido é julgado improcedente por falta de provas, quem ganhou? Resposta, a empresa, né? Quem sucumbiu foi o autor da ação, né? Então, você advogando para a empresa, se você olha o conceito que está ali no Código de Processo Civil, deixa eu colocar aqui. Se você olha o conceito que está ali no Código de Processo Civil, artigo 996, o recurso pode ser interposto pela parte vencida. Se você olha aqui, você diz, ó, essa parte não pode recorrer porque ela não é vencida. Essa empresa venceu, ela não pode recorrer. Mas pergunta-se, ela pode esperar uma melhora na sua situação jurídica? Sim. O que é melhor para a empresa? Um pedido julgado improcedente por falta de provas? Ou um pedido julgado improcedente por falta de fundamento jurídico? Evidentemente
que para você é melhor que o pedido seja julgado improcedente, para a empresa, nesse exemplo, né? É melhor que o pedido seja julgado improcedente por falta de fundamento jurídico. Por falta de fundamento jurídico. Aí, então, é que a gente vai dizer que essa empresa tem interesse em apelar contra a empresa, não porque ela é vencida, mas porque, embora vencedora, ela pode esperar uma melhora qualitativa na sua situação jurídica. Né? Exemplo parecido agora para ações individuais, também de coisa julgada segundo um evento probationis no direito de família, é o da ação de investigação de paternidade, julgada improcedente, no caso em que não se fez exame de DNA, né? Então tem aquele julgado, aquela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que também fala disso, né? Que a coisa julgada em ação de investigação de paternidade, quando o pedido é julgado improcedente por falta de provas, porque, sei lá, o autor não tinha condições de fazer a prova pericial e tal, não impede a repropositura de nova ação, que na verdade vai ser a mesma ação, né? Mas com outra prova. Também aí estaremos diante de coisa julgada secundum eventum probationis. Tá bom? Então percebam, nesse caso, né, muitos de nós na doutrina dizemos que há uma espécie de sucumbência formal. Materialmente você não é sucumbente, mas formalmente você é tratado como sucumbente. Por quê? Porque embora não tenha sido vencido, você pode esperar uma melhora na sua situação jurídica. Então, há interesse em recorrer quando a parte, embora tenha obtido aquilo que ela pleiteou, ela ainda pode alcançar, pessoal, com o julgamento do recurso, ela ainda pode obter, com o julgamento do recurso, uma melhora na sua situação jurídica. Com isso, nesse caso, nós estamos falando de um interesse em recorrer, não de uma maneira retrospectiva, né? Mas olhando para o futuro, né? Uma maneira prospectiva, tá certo? Eu venci, mas eu ainda posso esperar uma melhora na minha situação jurídica, né? Eu enviei para vocês um julgado, a gente vai fazer uma análise bastante rápida dele aqui neste momento, pessoal, mas sem prejuízo de nós tratarmos do tema com mais vagar e profundidade nas próximas aulas. E eu vou compartilhar aqui com vocês na tela. É uma decisão proferida neste ano pelo Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal admitiu um recurso extraordinário num caso bastante peculiar, que era um caso de julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Um incidente de resolução de demandas repetitivas, e a parte, perante o juízo aquó, a parte sagrou-se vencedora. Deixa eu colocar aqui para vocês o dispositivo no texto. Antes de a gente olhar o julgado, deixa eu colocar aqui para vocês na tela, né, a decisão que foi, a disciplina legal do caso, particularmente, né? Então vejam ali o que está no artigo 987 do Código de Processo Civil. O artigo 987 do Código de Processo Civil trata do recurso extraordinário ou do recurso especial, quando interpostos contra a decisão que julga, ou recurso especial, recurso extraordinário, cabível contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. Vocês se lembram, nas aulas anteriores, a gente falou do desenvolvimento de precedentes em sentido formal, no contexto do Código de Processo Civil de 2015, né? E daí falamos do incidente de assunção de competência e do julgamento de casos repetitivos. E no contexto dos casos repetitivos, nós temos os recursos extraordinário especial repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Neste caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas, embora em tese admissível também nos tribunais superiores, ele vai ser empregado perante tribunais locais, normalmente, né? E nesse caso, contra o acórdão proferido contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas, o legislador estabeleceu
que contra esse acórdão, contra essa decisão que julga o mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, né? Ou seja, recurso extraordinário se houver questão constitucional e recurso especial se houver questão federal infraconstitucional. De acordo com o artigo 987, né? Portanto, cabe recurso extraordinário ou especial contra a decisão que julgar o mérito do incidente. Agora vejam, imagine você advogando para uma empresa, né, que tem interesse no desfecho do julgamento desse incidente. Pessoal, importante, se o incidente de resolução de demandas repetitivas, né, é julgado apenas no Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, aquela decisão vai produzir efeitos perante a Justiça Paranaense. Aquela tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná vai ser aplicada no Tribunal de Justiça do Paraná e também pelos juízos de primeiro grau da Justiça Paranaense. Vejam que o parágrafo 2º do artigo 987, no entanto, ele vai dizer que se o Tribunal Superior apreciar o mérito do recurso, e daí reproduzir, confirmando aquela tese, não é? Vejam, a tese adotada pelo Supremo ou pelo STJ será aplicada no território nacional. Então, pode suceder, pessoal, olha só que interessante, que você, advogando para uma empresa, e essa empresa é de âmbito nacional, pode suceder. Então, veja, essa empresa, sei lá, tem sede em São Paulo, mas ela tem filiais no Brasil inteiro, né? Então, aqui, a gente reside em Maringá, agora saiu a notícia semana passada de que haverá fabricação de veículos automotores aqui em Maringá, elétricos, né? É uma empresa de âmbito nacional. Então, pode suceder que surja um incidente aqui no Paraná, mas essa empresa, ela vai ter interesse que aquela tese que foi firmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná seja aplicável não apenas aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro, né? Aí a pergunta, pode essa empresa, que sagrou-se vencedora no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, julgado no Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pode essa empresa interpor recurso especial ou recurso extraordinário, conforme o caso, para que a tese ela tenha alcance nacional e não apenas estadual? Assunto interessante, né? Vem sendo desenvolvido pela doutrina, né? É bastante polêmico, mas eu não vou me aprofundar aqui nessa polêmica, mas eu vou apenas citar um julgado do Supremo Tribunal Federal, que, como disse, está ali no Classroom para vocês, eu mandei também pelo WhatsApp, proferido em maio deste ano, né? Em que se disse, ou se respondeu afirmativamente a essa pergunta. Me refiro aqui à decisão proferida em maio, né, deste ano pelo Supremo Tribunal Federal, quando se deliberou sobre a existência de repercussão geral no recurso extraordinário com agravo número 1307386, né? Então, a hipótese, eu não vou aqui ler a íntegra, eu peço a vocês que leiam a íntegra depois, né? São 19 páginas, é bem legal o caso, né? Eu vou aqui apenas para os trechos que eu destaquei para tentar explicar aqui para vocês. O relator deste acórdão é o ministro Fux, ministro Luiz Fux, que hoje é também presidente do Supremo. Eu destaquei aqui com vocês os seguintes trechos para que nós comentemos, tá certo? Aliás, o ministro Fux, não sei se vocês se lembram, eu acho que eu já devo ter comentado, o ministro Fux presidiu a comissão que elaborou o anteprojeto que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015. E eu tive o privilégio e a responsabilidade de participar dessa comissão também, sob a presidência do ministro Fux, né? Então vejam aqui o que disse nessa decisão o ministro Luiz Fux. Primeiramente, diz ele, cumpre recordar que na exata medida em que o recurso é prolongamento do direito de ação, o interesse recursal é desdobramento do interesse de agir. Isso que a gente acabou de falar. A respeito deste, prossegue. O dispor em sede doutrinária que em todos os casos, né,
reclama-se que a parte tenha necessidade da via judicial e que ela resulte numa providência mais útil, né, do que aquela que obteria por mãos próprias, acaso fosse autorizada a autotutela. Por essa razão, é que se afirma que o interesse de agir, ou o interesse processual, né, deve ser composto do binômio necessidade-utilidade da via jurisdicional. E prossegue o ministro. Isso, na verdade, o que ele acabou aqui de dizer vale para o comum dos casos. Mas, e no contexto em que os tribunais superiores estão sendo vocacionados a atuar de uma maneira paradigmática, gerando precedentes que vão ser observados no julgamento de casos futuros, né? Vejam, eu peço a vocês que voltem ali na aula anterior em que a gente falou sobre isso, tá certo? Sobre precedentes e tal. Se faltar alguma coisinha, se vocês não entenderem, ou se quiserem, podem mandar pergunta também, a gente vai respondendo. Mas recomendo aqueles que não assistiram, vejam o vídeo anterior em que eu falo sobre isso. Daí prossegue o ministro. No sistema de precedentes, diz ele, a impugnação pela via recursal merece leitura própria e contemporânea. Própria e contemporânea, ou seja, deste momento, né, à luz do Código de 2015. Divorciada da leitura clássica do interesse recursal, que denota perspectiva individualista do direito processual civil, indicando uma noção restritiva e simplista da sucumbência. Com efeito, estabelecer um paralelo com as tradicionais lições doutrinárias a respeito desse requisito intrínseco de admissibilidade recursal permite que se chegue a essa conclusão. Ele cita a doutrina, que o trecho do livro do professor Marinoni, professor Mitidiero, professor Arenhart, né? Curso de processo civil deles. O Marinoni e o Arenhart são aqui do Paraná, né? E o professor Mitidiero, professor Gaúcho, né? Daí, depois de transcrever esse trecho doutrinário, ele diz, a partir do momento em que o recurso extraordinário se mostra como caminho adequado para permitir a análise definitiva da correta interpretação do ordenamento pelo Supremo, na sistemática do julgamento de questões repetitivas, bem como medida necessária para que os envolvidos nos processos subjetivos aos quais a tese será aplicada possam exercer sua liberdade com isonomia e segurança jurídica. E aí vem o que nos interessa. É seguro afirmar que os recursos mencionados pelo legislador no artigo 987 podem ser manejados também pelos interessados cuja argumentação prevaleceu no incidente. Em suma, a utilidade do instrumento é evidente, sua interposição desejável e sua admissão imperativa. Essa frase é uma frase bem de efeito aqui que ele usou, né? A utilidade do instrumento é evidente, sua interposição desejável e sua admissão imperativa. Percebam vocês que o ministro Fux, ele fez aqui uma análise bem interessante que tem muito a ver com a função desempenhada pelos tribunais superiores, a qual já vimos nos referindo com o passar aí do tempo ao longo de nossas aulas. Eu tenho insistido com vocês que a função realizada pelos tribunais superiores é eminentemente pública e não privada, embora também seja uma função privada em segundo lugar. O que significa isso? Eu digo que o tribunal tem finalidade privada, como, por exemplo, o tribunal que julga o recurso de apelação aqui no Estado, né? Porque ele está mais ligado ao interesse das partes, resolver a lide das partes. Agora, o tribunal tem um propósito, uma finalidade pública, quando a razão da existência desse tribunal é a tutela da ordem jurídica, né? E esse é o fim precípuo dos nossos tribunais superiores, do Supremo, que está ali, inclusive, no caput do artigo 102, é a guarda da Constituição, e o STJ, mutatis mutandis, é o guarda da lei federal infraconstitucional. Disso decorre a função nomofilática, função uniformizadora e a função paradigmática desses tribunais. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Isso acaba meio que embaralhando, né, a atividade da parte em levar a causa para o Tribunal Superior. Por quê? Porque, embora o tribunal tenha uma finalidade pública, quem recorre é a parte. A parte não é obrigada a recorrer. Ela recorre porque quer. Mas depois que a parte recorre, né,
pode suceder que acabe prevalecendo o interesse da finalidade pública do tribunal em definir a inteligência da norma constitucional, da norma federal infraconstitucional. Esse julgado, que eu peço mais uma vez a vocês que leiam a íntegra dele, revela esse modo de pensar. Então, a noção de interesse recursal, quando nós falamos de recursos dirigidos aos tribunais superiores, no contexto do julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas, vem se sujeitando a uma espécie de releitura, como nesse caso que sucedeu aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que é essa releitura, digamos, realizada em atenção àquilo que se compreende como função desse Tribunal Superior. Eu enviei para vocês, além desse julgado, eu enviei mais um julgado. Eu vou pedir para vocês que leiam esses 2 julgados e a gente vai prosseguir com essa exposição na aula de amanhã para outros aprofundamentos em relação à legitimidade e interesse, tá bom? Então não percam a aula de amanhã. Eu vou interromper a gravação aqui, tá? E aí a gente prossegue com dúvidas que vocês eventualmente tiverem. Obrigado e até depois.